começa mais um episódio do nosso Minas Petrocast aqui no Congresso, que está incrível o segundo dia. E um tema muito interessante para você que é revendedor. Desafio da gestão e postura empresarial necessária para os próximos anos. Vai ser um aulão, hein? E eu tô aqui na presença do nosso ilustríssimo Ricardo Pires, que ele é revendedor da terceira geração, vice-presidente do Minas Petro e fundador do Clube Petro. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado. Adorei a oportunidade, ainda mais aqui no meio do evento do Minas Petro. Ficou muito legal, tá de parabéns. Incrível. Prazer ter você aqui com a gente. E também o Carlos Bispo, fundador do Seu Posto de Gasolina, já foi revendedor, estrategista financeiro e de operação, instrutor na Escola 360 do Minas Petro. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Que bom. Muito bom estar aqui, Gabriela, principalmente, né, como o Ricardo já fez a abertura, estando aqui no ecossistema do evento do Minas Petro, onde eu tenho aqui muitos revendedores, inclusive dentro da Escola 360, então é um grande prazer. E vamos lá, espero poder contribuir bastante aí. Incrível, incrível. O congresso está maravilhoso. Nós recebemos vários ilustríssimos por aqui. Já aprendi, assim, muita coisa. E hoje não vai ser diferente, né? Não. Como vocês já têm experiência na revenda, nada melhor do que falar com revendedores, né? Que estão na lida ali diária, tem história, tem bagagem. E hoje, o que vocês consideram assim como o maior desafio na gestão? Assim, no percurso até aqui, que vocês já vivenciaram, para os próximos anos? A gente estava falando aqui nos bastidores, inclusive, sobre a capacitação, né? Sim, que a gente vê a necessidade de uma capacitação de um time, de uma equipe, para até mesmo para ter uma gestão mais sólida, né? Perfeito. Até começando, Ricardo, porque acho que o Ricardo aí tem uma longa história na revenda, mas quando eu entrei para o segmento, eu entrei na cara e na coragem. O meu sonho era ter o posto de combustível. E foi quando eu entrei no segmento e não tinha aquela vivência, talvez de uma geração anterior. Sim. Ou falar assim, eu cresci dentro de um posto. Foi então, na cara e na coragem cara mesmo. E coragem. Né? Mas o diferente, até do tema que nós estamos falando sobre desafio, capacitação, à época não existia os portais de comunicação. Sim. Isso lá em 2007, 2008. Então, as minhas fontes de consulta eram tentativas e erros, ou conversando com outros revendedores, ou conversando ali com um assessor de companhia. Então, eu não tinha essa bagagem. Então, assim, eu sofri muito, né, com relação ao aprendizado. E por isso que hoje eu dou tanto valor ao aprendizado, a algo que você tem que se capacitar. Acho que um dos propósitos de eu estar aqui hoje foi exatamente por essa jornada. Então, quando eu vejo, por exemplo, conheço especificamente a história do Ricardo como revendedor, eu vejo que ele tem ali toda uma jornada, uma cultura, é algo assim que quem tem essa oportunidade talvez consiga até ser mais longevo, né? Se é a palavra correta a utilizar. E então eu vivo aprendendo, tive essa minha experiência como revendedor e sinto isso, que a capacitação acho que é o ponto de partida. Até eu falo para revendedores hoje, olha, primeiro ponto é você se preparar, começar da maneira correta. Claro. E se você já está no segmento, esteja sempre preparado para qualquer tipo de desafio. Porque no posto, né, Ricardo, pode até falar mais do que eu, que hoje está no dia a dia da operação, cada dia é uma surpresa. É uma legislação. E eu falo até que é um segmento muito complexo, precisa estar antenado. A gente estava falando sobre isso ontem, que é um desafio, porque ser revendedor não é fácil, né? Ser empresário, empreendedor não é fácil. Então você precisa ir atrás da informação, né? Subir de nível. E o que falta, às vezes, é esse comprometimento com o novo e com a evolução, né? O Congresso está aqui para isso. Eu acredito que quem tem vários canais, você que está ali ouvindo a sua rede social, que está sempre soltando uma inovação, uma coisa, informação. Então, a gente percebe que existe faltar dar esse passo, sabe? O Minas Petro é a casa do revendedor, né? Então, a gente percebe isso. E que tem um apoio, aí eu vou até passar para você, Ricardo, até fazendo quase que uma pergunta. Mas toda essa burocracia tem um custo para o revendedor. Sim. E muitas vezes ele se apega muito a esse custo. Como você falou, é muito complexo, é competitivo. Sim. Então qualquer mudança sempre fica a encargo do posto, né, Ricardo, para o revendedor. E isso também dificulta um pouco, né? Agora, o Ricardo sabe muito bem, ele está no dia a dia atualmente.
E ele sabe que todas essas mudanças são necessárias, né, Claro. Ricardo? Tem o investimento, não é custo, né? É investimento, porque você adequando o seu negócio, você está sempre preparado. Isso mesmo. E acho que eu posso contribuir com o Bispo também. Primeiro, como ele mesmo diz, ele é um ex-revendedor que no passado ele tinha um sonho de virar revendedor, Sim. né? E comigo já era o contrário. Eu já vim de gerações de revendedores. Aquele menino que muitas vezes já nasceu dentro do posto, Sim. que a família já trabalhava com posto de combustível, empresa familiar também, com tios, enfim, todo mundo trabalhando junto. E a gente já foi moldado ali desde novo com gasolina no sangue mesmo, vamos dizer. Ficava lá no caixa junto com o pai, né? Já ficava ajudando ali no dia a dia e enfim. Mas é legal que através do próprio Clube Petro depois eu tive a oportunidade de conhecer milhares e milhares de revendedores, viajando praticamente aí muito com o Bispo aí em vários estados. E quanto mais pessoas você conhece, você melhora um pouquinho cada vez. Você abre ali uma tecla ali de um novo conhecimento. Sim, toda hora, claro. Você conhece muitos novos revendedores, vai entendendo assim, com 2 minutos de conversa você já sabe o perfil da pessoa, e eu vejo que é muito disso. A gente tem uma geração de novos revendedores que está batendo na porta, que está se capacitando, que está correndo atrás. Tem aqueles antigos revendedores que vêm do modelo passado, quanto posto de combustível era sinônimo de riqueza. E hoje, posto de combustível, se a gente não tem um controle, se a gente não está no dia a dia na operação, medindo produtividade, conhecendo o cliente, a gente acaba entrando, às vezes, numa espiral. Sim. E pode ser que a falta do controle dos custos faz com que o revendedor não tenha sucesso. Mas eu bato sempre na palavra do acompanhamento. É o revendedor acompanhar, entender, conhecer. Claro. E eu acho que isso às vezes falta ainda no mercado. Falta em muitos revendedores isso, eles ainda ficam muito receiosos, como que o mercado os enxerga, ficam ali preocupados ali, por que tudo sobra para o posto, e muitas vezes falta sair da zona de conforto e buscar novas alternativas, pensar ali em novas soluções para o teu negócio. Fica com medo do futuro, mas esquece do presente, esquece de rentabilizar o presente, claro. Já travado. Será que vale a pena eu investir no meu negócio? Que é aquilo que a gente fala sempre, às vezes aquele modelo de negócio que trouxe você até aqui pode não garantir o teu futuro. Exatamente. Aquilo que o teu pai trouxe pode ser que no futuro não vá para frente se você também não mudar. E a gente tem que estar sempre evoluindo, né, Gabriela? Né? É interessante essa nossa conversa, porque ontem eu estava com o RJ, com o Jonathan, e a gente parou quase no mesmo consenso. Por quê? Porque o RJ trouxe uma informação que as pessoas hoje ficam 6 horas no telefone. Essa geração que está vindo agora, eu falo a geração de modo geral, né? É uma geração que está sempre antenada e atrás ali nas redes sociais, está acompanhando. E se o revendedor não entrar nesse ritmo, né, para ter o olhar do diferencial competitivo, que é isso que você falou, né, de estar ali antenado, de se qualificar, de sair dessa zona de conforto, né, vai sair do lugar. Porque ele precisa acompanhar, né, esse ritmo. O RJ até falou, desculpa, o Jonathan até falou sobre essa questão que, acho que foi o Jonathan mesmo, sobre cancelamento, né? Hoje isso é cancelado com tanta facilidade. Sim, né? E o interessante é que nessa jornada aí desde sempre, né, no segmento, eu consegui segmentar dois perfis de revendedores, o tradicional e o moderno. Onde o tradicional é aquele revendedor já da antiga, né, Ricardo? Aquele que já está no segmento ali há 15, 20, 30 anos, né? E que, por sua vez, agora alguém da família precisa passar o bastão. E aí vem a nova geração. Sim. E essa nova geração é o que eu chamo da geração moderna, como você falou, de ficar 6 horas ali no celular, com aquela pressa. Hoje você manda uma mensagem, exato. Por exemplo, o Ricardo manda uma mensagem para o gerente, se o gerente não responder em 2 minutos, né, ele já vai ali, estou precisando da informação. Antigamente isso era moroso, né, para chegar. Então hoje a cobrança, a exigência, inclusive. E essa questão que o Ricardo falou sobre dados é um perfil natural de uma nova persona para o segmento. Sim. Que é a pessoa que ela quer a modernização. Então é esse revendedor
que é o moderno. Mas aí a gente trava em algumas coisas, né, Ricardo? Sim. O que é? Você começou falando, eu vou lá, por exemplo, eu tenho um programa de mentoria ali, um curso, um treinamento, o revendedor mais novo, ele se engaja, ele procura, participa, né? Ele quer essa inovação, ele vai nas principais ferramentas, ele quer medir a operação com os indicadores, tem tudo pronto. Só que aí, quando ele chega para conversar ainda com o pai que está à frente do negócio, ele fala, não, mas eu nunca precisei disso. Se eu estou aqui, foi fazendo dessa forma. Eita, para com isso. Então, existe, né, Ricardo, esse bloqueio? Na verdade, a gente até traça perfil de alguns revendedores, como a gente também trabalha com segmento, trazendo soluções para o segmento de CRM, a gente traça 4 perfis de revendedores. Um perfil que é aquele senhor mais antigo, que ganhou dinheiro no passado, tem uma fazenda, e ele muitas vezes, ele tem as verdades dele, que já ficaram ultrapassadas há anos, mas ele ainda continua com elas, e é aquele cara mais difícil de você conseguir mudar a cabeça dele. Por um outro lado, tem aquele revendedor que é aquele que precisa de ajuda, aquele que está no negócio, está ele e a esposa trabalhando, ele vai no banco, fecha a caixa, está na pista, a esposa às vezes está no escritório ajudando ele é aquele cara que ele procura capacitação com o Carlos Bispo porque ele precisa melhorar a gestão dele. Sim. E ele muitas vezes falta conhecimento, mas ele está disposto a buscar o conhecimento. Aí acha uma terceira persona, que é aquele que é o cara que às vezes saiu do interior, foi para a capital, estudou, gosta de dados, tem as dores, se não tiver os dados necessários, o BI para ele trabalhar, para ele correr atrás, analisar os indicadores, ele quer crescer rede, ele quer negociar com a distribuidora, aquele perfil mais estratégico. E tem uma quarta persona, que é o filho, que chegou agora, como o próprio Bispo disse, aquele menino mais conectado, mais antenado, que quer testar, quer medir, quer mudar o negócio do pai, e enfim. Então a gente vive dentro do mesmo segmento, diferentes personas com perfis bem distintos, mas que tem mercado para todos. Tem. Eu falo, tem mercado para todos. É um mercado também, de certa forma, muito competitivo, muito visado, muito fiscalizado. Eu falo o seguinte, muitas vezes eu estou sempre conversando ali com alguns revendedores, eu falo, poxa, o posto é aquele segmento que você é obrigado a ter o preço como muitas vezes um argumento para o consumidor. Por quê? Porque é o único comércio que você é obrigado a ter uma placa de preço na frente. Uma placa de preço na medida X por... Verdade. Os outros comércios não tem. Não tem essa obrigação. Não tem essa obrigação. O posto tem. Então, quando às vezes o posto abaixa 5 centavos, você, Gabriela, não faz conta que você às vezes vai andar 3 quilômetros para chegar naquele posto, porque aquilo está sempre na tua cabeça, o fator preço. Mas o supermercado, ele não tem do lado de fora a placa com produtos de cesta básica. Às vezes você pega 5 centavos, vai no supermercado, paga R$5 mais caro num quilo de feijão, porque você, como consumidora, não tem o preço de um produto de cesta básica como algo tão do teu dia a dia quanto o posto. O banco não tem ali a taxa de juros, não tem o valor do cheque especial do lado de fora, para você, ao invés de ir no banco A ou no banco B, você já entender ali qual que tem a melhor condicionante para você. Então, o posto ele é sempre visado nisso. A gente tem uma visão muito grande de preço. E quando sobe o preço, alguns órgãos ainda vão lá conferir o teu estoque. Porque se você demora para abaixar, você está errada. Se você... Aumenta muito rápido? Você está errada. Mas, às vezes, você está comprando um cimento para fazer uma reforma na tua casa e subiu o saco de cimento e nenhum órgão vai lá fiscalizar se o material de construção tinha estoque. Ninguém vai conferir se o supermercado tinha estoque de arroz quando subiu o preço do arroz. Então, eu falo, tem uma fiscalização muito forte, principalmente porque o posto ele é o último elo da cadeia, é o elo mais fraco da cadeia. A gente enxerga o posto, esquece dos elos anteriores ali, e o foco é muito grande nisso. Então vale a gente alimentar muito disso, né? O consumidor,
ele é muito instigado o tempo inteiro no posto de gasolina, né? E é legal, né? Assim, o que você falou, que 2 pontos importantes que você comentou, que é a grande parte, pelo menos que eu conheço um pouco da Revenda Mineira, quando você vai mais ali para o interior, que é o posto da família, onde está o marido, a esposa e o filho. Uma particularidade interessante que boa parte de revendedores, né, que me procuram é assim: olha, Carlos, o meu marido está há tantos anos no segmento e ele deixou a gestão uma bagunça. Por exemplo, ele não consegue organizar, porque ele está sempre querendo fazer o operacional, comercial, a gente trabalha em família, então eu resolvi ajudar. Então, eu vim assumir a administração, eu vim assumir a loja de conveniências. E aí é legal, porque é uma parte interessante. O posto é familiar. A gente fala em um determinado, muito conhecido, né, o revendedor conhece como galonagem, volume de combustível. Existe uma segmentação de um posto menor, posto pequeno, médio, grande, assim por diante. Então, é uma cultura natural. Postos menores não terem tanto acesso a inovações, porque não tem a gestão profissionalizada. Quando falo gestão profissionalizada, não é que ninguém é profissional, não no lado pejorativo da coisa, mas sim na profissionalização da gestão, em você ter ali a pessoa que ela é especializada, capacitada para poder colocar. E muitas vezes isso é feito pela família, porque não sustenta. Se você tem um posto com um volume menor, não pode ter um gerente, que o gerente é mais antenado. Não pode muitas vezes ter ali um quadro de funcionários maior. Então ali toda a fonte, né, do ecossistema ali dentro do posto é da família. Então isso que você falou é bem interessante com relação à gestão. E também, até para contribuir também, o problema maior é quando o marido e a esposa têm assim o mesmo perfil. Que eu falo às vezes, são 2 vendedores, que normalmente a pessoa que é vendedora, ela é menos organizada, né? Ela é menos detalhista, menos controladora. O verdadeiro vendedor, ele é assim mesmo. Então, você precisa, se você não tem a tua esposa com esse perfil, você tem que contratar alguém, tem que ter alguém na retaguarda que acabe conectando com o perfil mais vendedor, mas uma pessoa na retaguarda mais organizada, às vezes capacitar ela, porque eu vejo que muitas vezes a gente erra com isso. A gente contrata um funcionário novo, primeiro, a gente não tem um banco de currículo, a gente vai lá, fica, foi alguém embora, turnover altíssimo, passa o primeiro que vier na rua, com currículo, está contratado. Ou lembra daquele cara que um dia veio lá, que é conhecido, que trabalhou para um, trabalhou para outro, né? E já contrata. Aí, contratou, não aproveita ali os primeiros 90 dias do contrato de experiência para treinar, setar alguns objetivos, entender ele e depois, ou seja, você contratou de qualquer jeito, não preparou, você não vai colher coisa boa. E normalmente ele coloca com um funcionário mais velho que ele tem as habilidades, mas tem os trejeitos dele, tem o jeito dele trabalhar, que muitas vezes também não é aquele formato que você gostaria para o teu negócio, mas ele é um cara mais velho. Então falta muito processo dentro do negócio. Eu ia falar que a palavra-chave é processo. Processos, gente, porque o processo você canaliza tudo. Aí era o segundo ponto lá, que eu ia falar sobre a questão das exigências, que tem todos aqueles controles. Então muitas vezes o revendedor, né, ele fica ali 80% do tempo dele no operacional. E assim, alguns existe já no mercado geral corporativo, né? Tem algumas regras que o pessoal fala, não, regra de Pareto 80-20, você tem que ficar, e eu trabalho muito nessa cultura, 80% do tempo, você que é dono de posto, pensando como que você vai aumentar o ritmo do seu posto, como que você vai fazer ele crescer. Porque enquanto você está preocupado em fazer ele funcionar, 80% do tempo ali na operação, quem que está preocupado em fazer crescer? Quem está preocupado em criar estratégia, buscar oportunidades, testar uma ferramenta? Ninguém. E às vezes ele tem esse bloqueio, porque é de tantos processos que ele tem que... Processos não, tantas exigências que ele precisa fazer, e aí ele não tem tempo de ficar buscando o crescimento do posto, e também pela falta de capacitação, de não ter o processo, ele acaba tendo mais tempo na operação do que se dedicando àquilo que poderia crescer o posto. E como que ele vai ensinar se ele não corre atrás do
né, do conhecimento. Isso, e é por isso que existe o processo. Né? Essa questão do treinamento, eu falo que é um gap, é um problema assim, de modo geral, não só na área do nosso segmento aqui, porque eu já trabalhei com gestão, já fui gestora, e eu tive a responsabilidade de contratar uma equipe comercial. E o meu diretor, quando eu falei assim, vou treinar esse pessoal aqui 7, 8 dias. Não, mas então não, então esse aí não vai pagar não, né? Não, ele já está trabalhando. A carteira vai ser assinada a partir deste momento. São 7 dias, treinamento absoluto de prática, teoria, porque a visão da quem está aqui em cima, o revendedor, não vê, não precisa não, só colocar lá e está tudo certo. Você ensina ali, o básico já vai. Mas às vezes o profissional não entende todas essas burocracias. Ontem a gente está falando sobre licenciamento, a gente está falando sobre o SPDA, que é importante que essa equipe conheça, né, todo o processo para poder rodar, até mesmo para poder ser braço desse revendedor que está ali na lida no operacional o tempo todo. No dia a dia, né? Mas, como até uma vez um revendedor me disse, ele deixou de ser comerciante, porque são tantos processos também, tantas obrigações que tem no posto de combustível, tantos controles. Tem, se a gente já pensar ali tem o SPED, tem ali as placas do decreto 10.640, tem várias documentações que ele tem que ter no dia a dia. Fala, Ricardo, antigamente eu estava mais na pista, eu era mais comerciante. Hoje eu estou na retaguarda, cuidando o dia inteiro das obrigações do segmento, de tão complexo que é, a margem é tão baixa, que eu tenho que ficar o dia inteiro ali conferindo, acompanhando. E aquele papel que eu tinha no passado de comerciante, de estar na pista, estendendo a mão para o cliente, com um sorriso no rosto, cumprimentando ele, fazendo aquilo ter sucesso como eu fiz no passado, eu fiz o posto crescer dessa forma, eu já não consigo fazer mais. E assim, até um ponto de reflexão também, né? O quanto que o próprio empresário deixou de ser comerciante para ter que seguir todas as burocracias do segmento ali. E até que favorece um pouco, né, essa questão. Porque quando você olha hoje o perfil do consumidor, por exemplo, é um perfil mais exigente, que quer as coisas mais rápidas. Então, muitas vezes, hoje o revendedor, ele não tem, por questão de segurança, inclusive, né, de ficar ali na pista, mudaram muitos tempos. Claro. E o outro ponto também é que agora o seu cliente, ele quer abastecer rápido, né? Por que também? Porque ele já chega no posto, né, Ricardo, com aquele pensamento, ele não tem o desejo de comprar gasolina, ele não acorda pensando, vou lá hoje encher o tanque com aquela gasolina, né? Então, assim, o cliente hoje, ele chega assim, estou atrasado para o trabalho, preciso chegar logo, o trânsito tá forte aqui, né? E eu preciso me abastecer rápido. Então, às vezes, ele não quer nem conversar. Às vezes, ele nem olha na cara do frentista ali, que está abastecendo, atendendo, e vai. Muito menos falar com o dono do posto, com o gerente, que seja ali, né? E isso favorece, porque hoje a gente fica muito mais atrás dos processos de agilidade. Pega lá, né, o POS, né? O POS sem fio. Vai ali, entrega para ser rápido para ele ir. Se demorar um pouquinho com o POS, ou falar para ele que ele tem que levantar, ir lá e passar a senha do cartão, passar o cartão, ele já fica bravo, então já não passou aquela experiência. Então até isso hoje é uma mudança de chave para o revendedor, porque aquela coisa mais humanizada, de ombro a ombro, não consegue. E ao mesmo tempo, quando a gente fala sobre inovação, o que vem ser a inovação hoje? A facilidade para o cliente. É algo também não robotizado, é algo também mais humanizado. Mas e agora? Que humanizado é esse? Que eu não posso ir lá porque ele está com pressa e ao mesmo tempo ele quer um atendimento humanizado. Então esse eu acho que é um desafio, né, Ricardo? Você que está na área de inovação aí, você escuta muito o revendedor falar, né? A praticidade, entender os dados, o comportamento do seu cliente ali. Eu acho que hoje quem tem esse entendimento do comportamento consegue mais fácil atrair um cliente ideal. Sim. Não é isso? Na verdade, no passado, o revendedor vendia muito preço ou estava na pista ali fazendo um papel ali, vamos dizer, de sucesso do cliente. O próprio revendedor estava na pista, né? Sim. Não tinham grandes redes no Brasil. Era cada um numa cidade ali, com postos menores, com a família trabalhando junto e fazendo esse papel, às vezes, com os próprios filhos, enfim. O mercado foi mudando, foi evoluindo, foi chegando informação, a gente foi entendendo de hábitos de consumo,
Hoje, ao invés do revendedor trabalhar com preço, ele tem que procurar entender mais o cliente. Quantas vezes a Gabriela, ela passa às vezes no meu posto ali? Será que a Gabriela, ela abastece quantas vezes a semana? 3, 4 vezes por semana? Foi um assunto até com o RJ e o Charles agora sobre o comportamento do consumidor. A gente está falando do comportamento do consumidor na loja de conveniência, mas trazendo para a nossa conversa, o comportamento do consumidor, é importante que o revendedor faça essa leitura, tenha essa sensibilidade, até mesmo para poder elaborar novas estratégias. Não, e até, eu acho que quando você entende o comportamento do consumidor, te dar um exemplo aqui, gera uma dor grande nele que hoje ele não sabe. Um exemplo, a partir do momento que você consegue capturar o dado do seu cliente, seja com benefício, seja ali com a fidelização do cliente, ou no futuro ele vai juntar ali pontos ou um cashback para o resgate, aquilo é uma isca que a gente vai conseguir monitorar. Olha, a Gabriela, ela compra aqui a cada uma semana. Ela compra em média 4 vezes por mês. Só que ela parou de passar aqui no posto. Tem 30 dias que ela não compra. Opa, já acende uma luzinha vermelha. Claro. Será que ela está viajando? Será que ela está no concorrente? Ela era uma pessoa que gastava por volta de 60 litros, que eu tenho a margem de contribuição de X e eu teria uma rentabilidade de Y com ela, e ela parou de comprar comigo. Mas, além da Gabriela, no último mês tem outras 3.000 Gabrielas que deixaram de comprar no meu posto. Que eu deixei de ter um faturamento, às vezes, de 450 mil reais. E eu tinha uma margem de contribuição de X%. Ou seja, quando o revendedor tem a informação, ele chega à noite, quando ele vai dormir, ele vai pensar, poxa, o que eu vou fazer para trazer a Gabriela de volta? Eu estou perdendo por mês 450 mil de faturamento, que eu teria uma margem de tanto, que isso aí impactaria tanto no meu resultado. Eu vou criar uma campanha, eu vou, através de um CRM, enviar ali, sei lá, um WhatsApp, um SMS, um push, alguma coisa, mas eu tenho que fazer com que ela volte para eu entender ali um retorno sobre o investimento. Então eu falo, são números às vezes que o revendedor que está na década passada ainda, ele está trabalhando na pista somente preço, a falta da informação é muito importante para o negócio dele, porque às vezes o concorrente dele tem informação. E quando o concorrente tem, ele não vai ganhar no preço. Ele não vai ganhar, às vezes, no atendimento, mas ganha na inteligência. Isso. E aí você falou da inteligência, eu vou te interromper porque eu fico empolgado nessa questão aí, porque é algo, você falou bem, a questão do preço. O revendedor tem o instinto que para poder aumentar resultado é vendendo mais. Num certo ponto, sim, mas não a vender ou vender a alma, como eu falo. Porque a gente quebra esse perfil em 3 vezes quando a gente tem essa análise de dados e estratégias, né? Eu trabalho com 3 variáveis que eu sempre falo para o revendedor, que existem 3 formas de você aumentar o lucro, vendas e lucros proporcionalmente. Sim. Porque tem gente que aumenta as vendas, mas não significa dizer que está aumentando os lucros proporcionalmente, né? Porque às vezes o esforço, a diminuição de uma margem, né, que impacta no preço, isso faz com que você até venda mais. Só que a última linha que o revendedor gosta muito de saber se está positivo ou não, é o que vai mandar ali se foi eficiente esse valor de vendas. Então até deixo, né, falo para o revendedor assim, 3 formas para você aumentar de maneira orgânica. Atrair novos clientes. Então, seu posto é atrativo, tem campanhas, estratégias para atrair? Então, se você, olha, eu vou fazer uma continha fácil, tá? Se você aumentar em 5% novos clientes no seu posto, você já vai ter uma variável aí que vai aumentar. O segundo ponto é você aumentar a frequência com campanhas de fidelização, com campanhas, estratégias, por exemplo, sorteios, né, como o revendedor conhece, ou enfim, algo atrativo que eu também consiga criar para reter aquele cliente, faz com que, de repente, se ele, sei lá, ele ia 3 vezes por semana no posto, ele passa a ir 4, por alguma atratividade. Então, peraí, esse já está retido. Então, até agora, o que eu fiz? Trouxe novos clientes, trabalhando nessa variável, aí eu estou tentando aumentar em 5% também, como eu dei o exemplo, de frequência desse cliente, e eu tenho que oferecer.
posto não é só gasolina. Eu tenho lá os itens agregados, outras soluções. Então eu também tenho que buscar aumentar o ticket médio. Eu falo que o ticket médio é o principal foco, né, que o revendedor tem que perseguir. Então, quando você coloca mais 5% de aumento no ticket médio, você pega essas 3 variáveis, 5% em novos clientes, 5% na frequência do cliente e 5% no ticket médio, o revendedor pode fazer a conta. Naturalmente, distribuindo a energia ali em todas essas ações, ele aumenta a lucratividade em 15%. Eu faço, em algumas palestras, até um termo muito usado na área de tecnologia que a gente vai aplicando no posto, que é o seguinte, que é o cross-sell e o upsell. O que seria ali o cross-sell no posto de gasolina? É a gente colocar mais produtos na sacola. A Gabriela, ela chegou para comprar combustível. Sim. Mas qual que é a minha meta de cross-sell? Peraí, eu tenho ali outras opções. Eu posso vender para ela um lubrificante, eu posso vender um aditivo de combustível, posso vender uma palheta, posso vender um cheirinho para o carro dela. Quando a gente tem uma meta de vender um produto que não necessariamente é aquele produto principal, um produto complementar, a gente melhora a margem de contribuição do nosso negócio e usa o combustível como uma isca, como um atrativo. E o que seria o upsell? O upsell é a gente, às vezes, rentabilizar mais no mesmo produto. Ela chegou para comprar gasolina aditivada, não, gasolina comum. Eu ofereço para ela a venda de um combustível aditivado, que é um combustível que ele vai dar uma economia maior, que vai dar uma limpeza nos bicos injetores. Você fala isso, uma limpeza nos bicos. Mas se você não tem uma meta, como a gente diz esses termos, apesar de serem termos ali mais para a área de tecnologia, mas é perfeitamente aplicável no posto. Você não tem uma meta de cross-sell, que é uma meta de você colocar mais produtos na sacola. Vamos colocar um exemplo da McDonald's. Você chegou lá, você compra um combo. Você foi lá para comprar um Big Mac. Eles te ofertaram um combo. Mas aí você, no combo, na hora que você fechou, a menina vai lá, quer trocar sua batata pequena pela grande? Sim. Que aí ela está fazendo um upsell. Foi mais R$1, você leva a batata grande? Tem um ketchup ainda, você pode colocar. Isso, porque uma vez eu estava estudando uma estratégia assim, e eu acho que você imagina, mas talvez o revendedor que não tenha tido acesso a essa parte do estudo, que é assim, esse batata grande mais R$1 gera praticamente 30% de aumento de margem de contribuição do negócio. Olha aí. Nós estamos falando de R$1. Ele aumentou 100%, 30% dessa oferta. Porque eu faço essas perguntas assim, Ricardo. Vender é bom, né? Mas tem que vender corretamente. Aí eu crio um dilema para o revendedor, né? Eu falo assim, você prefere aumentar R$10 mil em vendas ou você prefere diminuir R$10 mil em despesa? Predominantemente, uma boa parte fala que prefere aumentar R$10 mil em vendas. Eu falei, tá bom, vamos acompanhar seu raciocínio. 10 mil em vendas não significa que você vai ter R$10 mil em lucros, porque tem o custo. Por mais que você tenha oferecido, vendido, tem o custo. Agora, quando você reduz ali R$10 mil em despesas, aumenta automaticamente R$10 mil no seu lucro. Então, assim, o revendedor, às vezes, a gente foca muito na questão de vender, de fazer a oferta, essa questão de fazer um bom volume, mas como o Ricardo falou, a gente tem que ter inteligência para poder fazer uma oferta para que esses benefícios do mais R$1, né? Eu sempre falo, vai abastecer um ticket, coloca aí 50. O ticket vai ser 50. Agora, se oferecer um cheirinho, um aditivo, uma palheta, pode passar a ser 80. 80, exatamente. Aumenta o ticket médio, não aumenta? Então, isso eu consigo remunerar meu negócio, deixar mais saudável, gerar margem de contribuição. E isso torna as coisas mais saudáveis. Mas eu falo que é o uso da inteligência de dados. Porque não adianta também, né, Ricardo? Às vezes eu vou no posto, a gente que trabalha com posto começa a perceber, né? Todo dia que eu vou lá, o cara me oferece o mesmo produto. Eu já até sei o que ele vai oferecer. E se ele vendeu para mim ontem, ele vai oferecer de novo hoje. Vai oferecer de novo hoje. Tem que ter esses cuidados, tem que ter essa inteligência. E também eu acho que, até para apimentar mais o assunto, como a gente transformar o seu posto de passagem num posto de destino?
ao invés da Gabriela ela sair de casa para ir às vezes num local, não, eu tenho que passar no posto. Não, peraí. Como que eu faço para Gabriela sair de casa para ir no posto? O que eu tenho que ter no posto? Quais são as necessidades daquela região? Do bairro, às vezes, que ela mora ali numa cidade maior. Para que aquele posto seja referência. Seja referência. O posto, ele deve ser, às vezes eu não estou com esses dados corretos, o comércio que leva mais pessoas no dia a dia. Que normalmente tem 1,5 pessoas por carro. Se o teu posto vende ali na ordem de 200 metros cúbicos, tem 600 abastecimentos, foi 900 pessoas por dia. Sim. É discutível, mas posto de combustível compete com o supermercado como um dos pontos de destino que gera mais oportunidade, que mais transita, que tem mais ponto de tráfego mesmo, né, de mais pessoas ali passando. Então, é a oportunização. Olha só. E ali a gente volta até no caso lá do filme da McDonald's, mostrando que o negócio era muito mais patrimonial do que o próprio business. E no posto de combustível é isso. Olha, peraí, como transformar o seu posto em destino? Você vai ter lá um espaço para uma drogaria, você vai ter uma loja de conveniência, você vai ter ali, olha, Lava Jato. O que eu mais escuto é o revendedor, Lava Jato não tá com nada, que isso aí só dá despesa, que é isso, peraí. Qualidade no atendimento. Quanto mais pessoas pensam assim, é o diferencial. Melhor é para aquele que investe nisso. Porque todo mundo hoje, às vezes, tem que lavar o carro uma vez por semana. Não quer lavar em casa, você não vê mais ninguém com a mangueira do lado de fora lavando. Tem que ir a algum local. O posto de combustível, às vezes, já é o local que você tem que ir lá alimentar o seu veículo, pode ser também o local que você tem que tratar ele, e tem grandes oportunidades de rentabilizar. Ontem aqui no evento, assim, conversei com 2 revendedores a respeito de Lava Jato. Uma é lá de Curitiba, da Rede Joma, onde ela me disse que ela comprou 2 máquinas automáticas muito modernas, na ordem de R$350 mil cada. Ela falando do tamanho do retorno que ela tem com a lavagem lá em Curitiba. E outro, um revendedor aqui de Congonhas, falando que tem dia que chega a lavar na máquina dele por volta de 200 veículos num dia. Olha só. E às vezes a gente pensa na dificuldade que vai gerar por questão ambiental e pensa assim, como diz aqui em Minas Gerais, pensa no torresmo ao invés de esquece o filé. E fica preocupado com o torresmo. E eu acho que tem muita oportunidade. E o revendedor ali, que ele conhece o cliente, poxa, você chegou ali, você fidelizou 60% da sua clientela, peraí, agora eu tenho a oportunidade de potencializar ela em outros negócios que estão dentro do meu estabelecimento. Sim. E eu vou fazer com que o meu posto também se transforme em algo mais atrativo para o consumidor e não seja somente, às vezes, o fator preço como algo essencial. Às vezes a Gabriela vai naquele posto, não, eu vou pagar um pouco a mais, mas ali eu paro na bomba, o frentista calibra o pneu para mim. E ela esquece sempre de calibrar o pneu. Enquanto está calibrando, chega um outro frentista, oferece para lavar o teu para-brisa. Aí você lembra de algo que esqueceu de comprar na farmácia, tem a farmácia aqui. Que economizou tempo. Já economiza. Tem a loja de conveniência também, que às vezes você vai ali e já compra algo que você ia comprar em outro local. Sabe que é um pouquinho mais caro, mas a comodidade é tanta que vale a pena. Eu consigo resolver tudo ali num lugar só. E às vezes chega ali, quanto que é para lavar o carro? Quanto tempo? 5 minutos. Não, então eu vou deixar aqui, vou ali na conveniência, na farmácia resolver, e você vai em um local que você resolve tudo. E, então esse é o desafio, como a gente sair de um posto de passagem para um posto de destino, mas aí precisa que o revendedor também saia ali da zona de conforto dele. Exatamente. Né? Que aulão para vocês, né, que são revendedores aqui, tá fantástica essa conversa. Falávamos ontem sobre a eletrificação de frota, né, trazendo para essa conversa de desafios. Como vocês enxergam esse novo cenário? Como uma ameaça ou como uma oportunidade, Carlos? Olha, isso depende do teu ponto de vista. Se você entende ali que teu posto é um posto somente de gasolina e acha que aquela gasolina vai te dar um retorno, eu acho que aquilo ali já ficou para trás, até pelos assuntos que a gente está conversando aqui, vendo o mar de oportunidades que tem. Sobre a eletrificação, é algo que está vindo
pode não vir com a velocidade que vem do lado de fora, mas à medida que os veículos que custavam na ordem, às vezes, do 3, 4 vezes o preço do veículo a combustão começa a ficar preço a preço, a gente já tem casos assim hoje de veículos chegando a 100 mil reais, aí considerados até popular, né? Aí a gente começa também a quebrar muitos paradigmas. Sim. Mas eu acho que o revendedor, antes de pensar no elétrico, de ter medo da elétrica, tem que pensar na oportunidade que isso pode trazer. Claro. Em fazer com que seu posto não seja somente um posto de gasolina, seja ali um posto de energia. O que tem de oportunidade de energia? Olha, no início do ano está abrindo agora o Mercado Livre. Mercado Livre é como se você, Gabriela, que é lá do norte de Minas, investisse ali em energia fotovoltaica. Lá tem uma região com uma incidência solar muito grande, investisse em fotovoltaica. Muitos revendedores já fizeram isso, outros também com a parceria com o Minaspetro já fizeram a parceria também com a CEMIG, sim. Mas olha, além disso tem uma oportunidade. Às vezes você gera mais energia do que o teu posto precisa e está sobrando energia na rede. E com o Mercado Livre você vai poder vender a tua energia até para a pessoa física que está indo lá abastecer com você. É uma oportunidade, até o Castilha falava isso ontem, que é uma oportunidade de adaptação, né, do revendedor. Porque não é uma ameaça, é uma oportunidade para se adaptar a um novo cenário. Eu achei interessante nos bastidores, a gente estávamos conversando sobre isso, eu achei um ponto interessante que você falou o seguinte, essa conversa ela é antiga. Quando trouxeram pra gente aí a era dos carros mais econômicos, né? Isso mesmo, se a gente pensar, antigamente vem da época dos Opalão lá, aí depois, quem dera tivesse aqueles Opalas na rua ainda, o revendedor era muito feliz com aquilo, né? Mas depois não, veículos mais modernos vieram também consumindo ali 10, 12 km por litro, às vezes menos na cidade, mas depois vieram alguns veículos já com consumo muito menor, né? Com autonomia maior, chegando a 25, Sim. 30 km por litro. Será que esse não é o principal desafio hoje? É o aumento dessa frota, todo mundo buscando uma economia, uma maior autonomia? Né? E os postos, às vezes, que vendiam tanto, tinham tantas oportunidades, será que esse não é um desafio maior? Eu acho que o revendedor ele não tem que ter medo do elétrico, não. O Brasil é um continente, não é um país, né? Quando o pessoal fala ali, às vezes, uma vez o Arthur Igreja disse no evento do Minaspetro o seguinte, na Holanda tem uma eletrificação já avançada, mas na Holanda, ele falou, eu morei na Holanda e às vezes eu combinava com algum amigo, olha, vamos esse fim de semana, nesse sábado, atravessar o país de bicicleta? O Brasil é um continente. Então a gente não pode levar em consideração também alguns exemplos em um mercado super desenvolvido, pequeno, e que nos gera ali também... E que também não tem fonte, recursos que é dependente de terceiros. Ele tem que ter a solução dele. Tem como comparar, né? Não dá mesmo para comparar. Mas isso é um ponto importante, falando sobre desafios, oportunidades, né, e barreiras. Em 2019, eu até fiz lá no Paraná, que hoje é Paranapet. Fui lá fazer uma palestra para eles e o assunto já era a questão dos veículos elétricos. E hoje, ainda recebo várias perguntas lá no meu canal, lá no perfil, nas redes sociais, o seguinte, Carlos, vale a pena ainda abrir posto, sendo que está vindo muito carros elétricos? O que você pode me dizer em relação a isso? E aí foi justamente, em 2019, lá eu levava para o revendedor falando assim, você tem que estar preparado. Você não tem que se preocupar com o futuro já começou. O futuro é a preparação, o futuro é o que você tem que resolver, analisar os dados, qual é o perfil, porque o seu desafio é manter o seu cliente o mais próximo possível. O seu cliente entender que você ainda é um solucionador, né, de necessidades que ele tem. Se você observar, o posto é onde é um ponto de referência. Se alguém se for, alguém vai tomar um Uber. Onde que a gente pode tomar Uber? Não vou te deixar aqui, não. Vou te deixar ali, tem um posto. Vou marcar uma reunião. Você conhece o posto tal? Vamos ali, tem uma loja de conveniências. Então, tudo como ponto de encontro, tudo como é referência, é o posto de combustível. E mudando qualquer matriz
energética, de combustível, né, energia para movimentar veículos, até então, a referência sempre vai ser o posto. Né? Acho que o Castilha, como você comentou, que é a adaptação. E é isso. Eu tenho aqui o meu posicionamento em que as pessoas têm na mente que para resolver qualquer coisa com relação a abastecimento, manutenção talvez de combustível, né? Acessórios para veículos, é no posto. Então, nada mais justo que eu rentabilizar isso. Claro. Como? Me adaptando, me preparando e se preocupando hoje. Como que eu posso para estar presente no mercado e trocar o pneu, o carro andando, como se diz. Para eu estar preparado. Então, mas grandes revendedores, né, já pensam assim. E não vem só isso, vem a questão do autosserviço, né, Ricardo? Que o ano passado, pelo menos nos congressos regionais, foi um dos tópicos mais debatidos. O que os revendedores participantes sempre estavam preocupados, porque estava tramitando algo que poderia ser possível. Então, você tem que estar preparado, né? Então, assim, as mudanças acontecem. O que eu falo para o revendedor é que ele tem que estar mais preparado para poder ter a ação na mudança. Porque senão, de fato, daqui a um tempo, quem vender só combustível, né, Ricardo? Vai ser assim, poderia ter a oportunidade de se transformar em um hipermercado, parou numa mercearia. Claro. É mais ou menos essa analogia. Então, hoje, quem vende só gasolina não tem que estar preocupado com a eletrificação, com o autosserviço ou qualquer outra fonte que possa tirar ele do conforto. Ele tem que se preparar e tem que agir como empresário. Exatamente. É empresário. Até que mesmo eu posso porque os fazer? veículos a combustão não vão acabar. Não vai acabar. É uma transição. E até essa transição ocorrer, eu já estou preparado. Está preparado. Então tem esse espaço de tempo para se preparar. Até de fato acontecer. Às vezes eu falo uma frase polêmica que muita gente não gosta, mas porque dói, sabe? Porque o revendedor quer tudo, mas não quer fazer nada. Muitas vezes é isso. A gente está falando aqui, olha, de gerações, mudança de gerações, de muitas vezes a falta da busca pelo conhecimento, de melhorias de gestão. A gente está falando de treinamentos que muitas vezes coloca a pessoa lá sem o devido acompanhamento. A gente está falando de oportunidades de cross-sell, upsell, usar o posto ali como um atrativo para trazer o cliente dentro do negócio. A gente está falando de transformar o posto de passagem num posto de destino e fazer com que o teu negócio tenha um mix que atenda a vizinhança, teu cliente. A gente está falando aqui de eletrificação, de oportunidades que tem nisso. E muitas vezes a gente está olhando ali somente a bomba, o preço de bomba, nosso preço de bomba do concorrente, que é muito mais fácil. Então, eu bato muito nessa tecla. Se a gente quer de fato mudar o nosso negócio, a gente tem que parar de olhar para o concorrente, olhar de dentro para fora. Qual que é a jornada do cliente? Será que, Gabriela, quando ela vai no meu posto, é um posto atrativo, bonito, que é algo ali que encante ela? É porque nós somos visuais, Isso. né? Ou será que o Carlos Bispo, ele é um posto marca própria ou bandeirado, que passa aquela imagem, ele passou uma lata de tinta, tá feio, e aí, será que vai atrair a Gabriela lá? Será que a Gabriela, quando ela chega no posto, vê aquele tanto de banquinho, aquele tanto de frentista sentado, despojado, ela já não fica com a preguiça, não vou nem parar aqui, porque esse povo aqui não quer me atender, não. Também abandonar Eles essa já gasolina tão- aqui é adulterada, né? Como que é o termo que você usa? Não é arrasta? Eu uso arrasta a botina? Arrastando a botina. A frentista tá lá arrastando a botina lá para atender ela. Será que ela tem alguma comunicação, alguma promoção, algo que encante ela? O calibrador, ela precisou calibrar, o frentista só apontou o dedo, vai lá, calibra lá. E ela lá toda arrumada, bonita, para ir lá, vai, poxa, Como é que eu vou calibrar eu isso vou aqui depois num sozinha? outro posto que me atenda ali melhor. Aquele posto de referência aqui, eles vão me ajudar. É isso. E isso é a diferença de preço e valor, que é a experiência que você transmite. Eu falo que a jornada do cliente, quando é uma jornada, que quando você pega a jornada, você pega várias etapas. Você pega da pessoa chegando no posto, de como ela visualiza, de quando ela entra, como que é a abordagem, de como que é o atendimento ali dentro, quão satisfeito você fica, como a pessoa te abordou, como ela agradeceu,
se às vezes a maquininha de cartão que o bispo disse que era sem fio mandou você ir lá na loja de conveniência e você não quer isso. Então, aí você tem que olhar várias etapas na jornada e em cada etapa você entender a satisfação e qual o plano de ação para cada etapa, onde estava aquela carinha vermelha chateada, fazer com que você fique satisfeita com aquilo. E muitas vezes a gente não preocupa com a jornada do cliente. E a jornada do cliente, o que ela faz? Quando a jornada é ruim, a experiência é ruim, primeiro, diminui o preço de bomba, porque para você vender, você tem que ter preço, já que a tua jornada não é uma jornada que vai gerar uma boa experiência, né? Segundo, quando a jornada é ruim, você tem também funcionários ali desmotivados, porque se para o cliente está ruim, imagina para o frentista. Nossa. Aí vai potencializar o turnover da empresa. Então, a gente começa a impactar todo o negócio e às vezes aí chega o Carlos Bispo e arrenda o posto. Aí vai o João, vai lá e arrenda o posto do bispo. Quando ele chega, olha, eu vou dar uma maquiada nesse posto, esse posto deixa ele mais bonito. E eu já mexo ali, olha, que calibrador tá feio, eu vou arrumar, vou colocar um em cada bomba, porque quando o cliente parar aqui, eu já calibro para ele. Aqueles frentistas vai falar, eu vou dar linha nessa turma toda, vou trazer uma galera nova que queira trabalhar. E às vezes o bispo que estava com posto vendendo barato e vendendo pouco, chega alguém, aumenta o valor, porque a percepção para o consumidor é maior, e melhora ainda a venda, e o bispo fica, poxa, será o que esse cara fez? E aí não dá tempo de percorrer esse gap aí, né? Então é uma coisa assim que é aquilo, o revendedor quer tudo, mas não quer fazer nada. A gente tem que pensar na reflexão, olhar como cliente para o nosso negócio. E para finalizar, às vezes você tem a loja de conveniência que tem 3 vagas. Uma vaga está estacionada o meu carro, que eu sou o dono. A outra está estacionada a do João, que é o gerente. E a outra está estacionada 3 motos do frentista. E qual que é a vaga do cliente? Aonde que ele vai estacionar? Você fez eu lembrar na época na época de posto, né? Que final de semana eu ia para casa tal, e acompanhava por câmeras. E aí, de repente, quando eu ia olhar, tinha lá o carro do cara em cima do elevador, do frentista, no elevador de troca de óleo. Aí eu falo, vamos vender troca de óleo como? Então, muitas vezes aí nós voltamos àquela questão do processo, de ter um acompanhamento, uma metrificação e assim por diante. E aí o outro também, eu fico ouvindo, Ricardo, eu vou lembrando umas coisas. Teve um revendedor que eu falei, você não vai na feira? Ele falou, literalmente o que ele me disse, tá? Ele falou assim, ô bispo, poxa, eu não vou na feira, adianta ir lá na feira, aí eu vejo algo que eu tenho que melhorar isso, aquilo, e aí depois na hora que eu volto eu tenho que ficar preocupado só com o preço, porque o cliente não quer saber disso. Eu falei, não, mas não é assim. Se você ficar só nesse motivo de achar que só isso é uma estratégia para você sobreviver, eu vou te dar uma notícia que não vai ser boa. Cada vez mais vai ser acirrado. Aí eu falo, se tiver 2 postos, o do João e o do José numa esquina, um de frente para o outro, o Carlos parar no semáforo e olha, precisa abastecer e tem os 2 postos. Qual é o posto que o Carlos vai escolher se os preços são iguais? É abraçar aquela máxima hoje do comercial e do marketing, que é, eu não vendo qualquer produto e não vendo qualquer serviço, eu vendo a experiência. Eles podem ter o mesmo preço, mas qual é que me vende a melhor experiência? Ontem, até engraçado, pegando mais um gancho nisso, né? É o bate-papo aqui, a gente vai fluindo, né? Delícia. Ontem eu estava mostrando a plataforma de acompanhamento para alguns clientes e tinha um cliente justamente do interior aqui de Minas, lá de Itamarandiba, e eu perguntando ele quanto ele vende de gasolina aditivada. Ele falou, Ricardo, eu vendo pouco, tal. Eu falei, mas qual que é a diferença de preço da gasolina aditivada para comum? Ele falou, Ricardo, lá eu vendo ali normalmente 2 centavos de diferença. Eu falei, beleza, vamos pensar primeiro aqui, vamos pensar em você, Gabriela. Você vai numa loja, tem ali, você gostou daquele vestido tal, você viu aquele vestido bonito, e quando você olha o preço dele, tinha um outro mais simples, que às vezes não te encantava. Você acredita que aquele vestido bonito que te agradou, ele vai ser do mesmo preço
daquele simples ali do teu dia a dia, ou ele vai ser mais caro? Vai ser mais caro. Então, eu falei, a primeira coisa é essa. Se o combustível... Como que eu vou falar que o combustível aditivado, ele é melhor se ele tem o preço muito próximo do combustível comum? Falei, então a primeira coisa é essa. Eu perguntei ao revendedor, qual que é a sua precificação? Ele falou, Ricardo, eu trabalho só com 2 centavos. Falei, então já começa errado. Você está mostrando como não vender o combustível aditivado. Isso. Porque você não está valorizando o teu produto. E o consumidor, ele pensa, se aquilo é caro, aquilo é melhor. Ele não pensa que coisa boa é do mesmo preço da coisa ruim. Beleza, lógico. Eu falei, segundo passo, você então precificou ele melhor. Segundo passo, comunicação. Você quer vender mais combustível aditivado? Como que você está comunicando ele? Ah, você tem uma faixa, tem um panfleto, você tem ali algo que mostre o consumidor quando ele pare que tem um produto diferente, que esse produto é melhor para ele pagar X centavos. Vamos falar que você vai aumentar esse gap 10 vezes. Ah, beleza, você não estava comunicando. Falei, beleza, vamos pensar em comunicação. Terceiro, capacitação. Você capacitou o teu frentista? Exatamente. Eles sabem sempre nesse lugar. O que um combustível tem em relação ao outro, qual que é a diferença? Ah, ele economiza, ele emite menos CO2, ele limpa bico injetor, ele lubrifica as peças móveis, enfim. Você capacitou ele, garantiu que todos tenham o mesmo conhecimento? Ah, não. Falei, mais uma. Criou metas para ele? Ah, como assim meta? Eu falei, não, cara, é um produto que ele tem uma melhor margem de contribuição, vamos colocar uma meta para o colaborador. Beleza, ah tá, beleza, anotou. Outra coisa, não sei se é quinto ou sexto já. Comissionamento. Você criou uma política de comissionamento? Porque o frentista, ele tem que ter um discurso, ele tem que querer ofertar o produto. Claro. Ele, já que o produto é tão bom, ele também vai ser o primeiro que vai comprar a causa, mas ele também quer uma remuneração em cima daquilo. Sim. Às vezes você aumentou 10 vezes a tua margem, o teu gap em relação ao comum, mas uma vez ali você dá um pedacinho para o frentista que ele vai melhorar. E aonde que às vezes o cara faz isso tudo, só que ele não acompanha. Ele não acompanha. O acompanhamento, eu acho que o cara tem que matar um leão por dia. Claro. Todo Sim. dia, quantos litros que eu tenho que vender? Como que eu vou acompanhar o frentista? Falta 2 horas para terminar o turno, o gerente chega lá, ô Gabriela, vamos dar uma acelerada, Gabriela, tá terminando o turno, você falta 80 litros, ô Carlos, tá faltando 50 litros, falta 1 hora, vamos dar uma acelerada, se você bater a meta 8, você vai ganhar a comissão, olha que você já vendeu tanto, enfim. Então, são vários processos para a gente melhorar o resultado da empresa, que a gente está vendo aqui, de tudo que a gente está falando, de melhorar, não é só o perfil do revendedor, ele tem que buscar conhecimento, ele também tem que querer fazer diferente. Se ele fizer, ele vai ter resultado, e por isso que muitas redes no Brasil estão crescendo e poucos postos, muitas vezes, de um revendedor composto, porque aqueles que entendem o modelo de gestão que tem que ser diferenciado, eles aceleram e pegam 1, 2, 5 postos, 10 postos. Depois que ele criou o modelo de 10 postos, ele vai para 50. Às vezes é mais fácil o cara gerir, o cara que sai de 10 para 50 do que o de 1 para chegar a 10. Mas isso que você falou é importante, no seguinte ponto. Eu falo também para o revendedor no dia a dia, que não são as redes que estão crescendo porque tem mais dinheiro. Porque a ideia do pequeno médio revendedor é assim, tal rede está crescendo, eles têm mais dinheiro que eu, não consigo competir. Eu falo, não é essa a questão. As redes estão avançando porque elas aprenderam a fazer gestão, sim, entenderam o modelo de negócio. A questão é que pequenos e médios revendedores não estão se preparando ou não estão preparados, não faz gestão. Esse é o ponto. Tudo isso que nós falamos aqui, muitas vezes em algum ponto ele está deficiente. Eu arrisco dizer que, vamos lá, pegar uma massa de revendedores que atendem isso, eu acho que 10% dos revendedores têm isso completamente. Você pegar uma grande massa, não explora o que tem ou não faz a gestão. Então qual que é o caminho?
São 3 caminhos, né, que um posto, uma empresa tem. É ser vendida, né? É ficar como sucessão, como herança, ou fechar. Vou fechar. Não tem outro ponto, né? Então acho que nesse gargalo do revendedor muitas vezes ele não se prepara e aí ele terceiriza que ele não se mantém no mercado em razão das redes que têm um maior potencial financeiro, e não é isso. Estão mais preparados no modelo de gestão. Exatamente. Bom, estamos aqui caminhando para o fim desse papo muito agradável. Assim, eu que não sou revendedor, aprendi horrores que imagina revendedor. Eu vou deixar a consideração final para vocês, deixarem um recado pro revendedor, né, nessa nova empreitada aí, que eu acredito que o congresso assim foi excelente para os revendedores, para clarear, para nortear, né? E deixe também, viu, Bispo, suas redes sociais. Podem deixar links de site para que eles tenham acesso. Eu pedi o pessoal da produção para colocar. Deixo com vocês aí as considerações finais, começando por você, Bispo. Muito bom, primeiramente agradecer o convite, né? Foi muito bom, Gabriela, por todo a montagem aqui, deixar à vontade, ao Ricardo também, que é parceiro de sempre, e o Minas Petro também, o qual é parceiro de datas aí, de longa data. Mas o que eu falo para o revendedor, eu vou deixar 2 frases que no meu caso hoje é clichê, tá? Mas para alguns revendedores talvez não. Para esse momento de transição, desafio, de preparação, eu falo para o revendedor assim: você tem que ter humildade para aprender. Foi muito do que nós falamos hoje. Exato. E excelência para executar. Não adianta eu só aprender e não executar. E não adianta eu executar de qualquer forma sem aprender. Então é o que eu falo: aprende um pouquinho, aplica um pouquinho. Então aí ele vai ter essa excelência, né, de estar melhorando, né? Então acho que é isso, para o vendedor se manter preparado, tá sempre aprendendo, se capacitando. Sim. Não entender que mudanças que vêm no mercado são apenas para prejudicar e ele tem que ficar estacionado. Não. Ele tem que pensar que ele é um empresário do varejo, assim como todos os outros segmentos estão se inovando por necessidade dos clientes, do consumidor, da sociedade. Então ele tem que estar antenado nisso para não perder espaço. Então a minha mensagem para ele é um pouco mais dura, assim, né? Mas é uma reflexão que eu acho que é muito válida. E suas redes sociais são? As redes sociais, Seu Posto de Gasolina, YouTube, eu já blog, assisti seu canal lá. Já assistiu? Já que bom. E o perfil no Instagram também, lá todos os dias com conteúdos, que é o Seu Posto de Gasolina. Perfeito. Obrigado. Queria também te agradecer, Gabriela, dar os parabéns aqui ao Minas Petro. Excelente. Por essa iniciativa aqui em loco, né? Já tinha sido uma bela iniciativa quando criou o podcast gravado Fantástico. Lá na sede, que fez uma super estrutura também. Agradecer o meu amigo aqui, Carlos Bispo, que está aí sempre junto, levando conhecimento aí para o revendedor. E o recado que eu deixaria para o revendedor é aquele recado: quem não mede não gerencia, quem não gerencia não melhora. Ninguém vai fazer o papel do dono, cara. Quem é o dono, ele que tem que acompanhar, que tem que gerenciar, que tem que correr atrás. E quem quiser depois bater um papo comigo aí também, eu fico à disposição também. Sou revendedor, entendo mais ou menos a dor dos revendedores também. Acredito que aquele modelo de negócio de ter um preço super competitivo, entregar somente esse atributo, já passou, e hoje a gente tem que ser mais inteligente que isso. Quem ainda não me acompanha nas redes sociais, só procurar lá no Instagram Clube Petro, e depois também Ricardo.clubepetro, que aí acompanha um pouquinho mais do dia a dia. E queria agradecer todos os revendedores aí que estão ouvindo, assistindo também, né? Que parece que também está no YouTube agora também. E o Clube Petro está lá no YouTube, em diversos canais, e a gente faz esse conteúdo também potencializar para outros revendedores. Obrigado. Excelente, Gabriela. muito obrigada a você, sucesso. Obrigado. Vocês que estão aí na empreitada, tenho certeza que são grandes aí. Muito obrigada pelo momento. E fica aí um recado para você que é revendedor, assim como o Ricardo me ensinou hoje. Tem muito revendedor que quer tudo, mas não faz nada. Não seja esse revendedor. Né? Conte com o Minas Petro, que é a casa do revendedor, que tem inúmeras possibilidades para você sair da zona de conforto. Então siga-nos em nossas redes sociais, inscreva-se no canal para não perder nenhum momento, nenhuma plataforma de ensino, notícias, novidades que o Minas Petro disponibiliza para você e para o seu negócio. Muito obrigada, gente. Obrigado.